Se você tem próstata aumentada, provavelmente já ouviu falar em diversos tipos de cirurgia, como ROLEP, Rezum e ERTU. E é muito comum que isso gere muita dúvida. Alguns pacientes chegam no consultório e já pesquisaram bastante sobre os diversos tipos de cirurgia, mas continuam inseguros sobre qual é a melhor opção. Outros ouviram opiniões diferentes de alguns colegas e ficam ainda mais confusos. A verdade é que não existe uma única cirurgia perfeita para todos. E é nesse vídeo que eu vou te explicar de forma clara e objetiva quais são as diferenças entre essas técnicas e que realmente deve ser levado em consideração na hora de você escolher o tratamento ideal para você. Antes de falar das cirurgias, vale entender uma coisa importante. Próstata aumentada não é igual para todo mundo. Tem pacientes com próstatas pequenas, mas com sintomas muito incômodos, né, muito exacerbados. Outros têm próstatas grandes e conseguem urinar relativamente bem. Além disso, existe também um impacto na qualidade de vida de cada um. E isso é interpretado diferente de acordo com cada pessoa. Então, muitos homens começam acordando uma vez à noite para urinar, depois duas, depois três vezes. E aí percebem que o sono já não é mais o mesmo. Então, outro ponto comum, gente, é o esforço para urinar. Então, um jato fraco, a sensação de esvaziamento incompleto e aquela preocupação constante de precisar procurar um banheiro. Então, quando falamos em cirurgia, não estamos falando apenas do tamanho da próstata, estamos falando de qualidade de vida. A RTU, ou ressecção transuretral da próstata, é uma técnica clássica, utilizada há décadas e que ainda tem um papel muito importante. Ela funciona muito bem, principalmente para próstatas pequenas e médias, e o objetivo é remover o tecido que está obstruindo o canal, o tecido central ali dentro do canal da próstata, melhorando a passagem e o fluxo de urina. É uma cirurgia já bastante conhecida por todos nós, e os resultados são previsíveis, e isso ajudou milhões de pessoas ao longo dos últimos anos. Porém, quando a próstata é maior, a RTU pode ter algumas limitações, porque a quantidade de tecido removida costuma ser menor. Isso pode influenciar na durabilidade, no resultado e na qualidade em alguns casos. O resumo é outro tipo de procedimento para a próstata e é uma opção mais recente e muito pouco invasiva, né? Que a gente chama de minimamente invasiva. Ela utiliza o vapor de água para reduzir o tecido prostático central, obstruindo ali o canal. E ele costuma ser indicado para pacientes mais bem selecionados, especialmente aqueles pacientes que procuram um procedimento menos agressivo e com uma recuperação mais rápida. Uma vantagem que geralmente é realizado de forma simples e com menor impacto inicial. A gente consegue fazer no próprio consultório, né, com uma sedação bem leve. Mas é importante entender que o resumo não é para todos os pacientes. Então, dependendo do tamanho da próstata, da anatomia ou do grau de obstrução, ele pode não oferecer o mesmo resultado do que uma cirurgia definitiva. Por isso, a seleção correta do paciente é fundamental. O ROLEP, já outra técnica, né, à base de laser, uma enucleação da próstata laser, é uma técnica que vem ganhando muito destaque nos últimos anos. A principal diferença é que ela permite remover praticamente todo o tecido prostático que está causando a obstrução urinária. Isso faz com que seja uma excelente opção, principalmente para as próstatas maiores, pois na prática o paciente costuma ter uma melhora importante do fluxo urinário e os resultados, justamente por tirarmos mais tecido, os resultados são mais duradouros. Além disso, é uma técnica que permite tratar diferentes tamanhos de próstata com segurança, eficiência, e isso amplia bastante as possibilidades da sua indicação. Por isso, hoje, o ROLEP é considerado por muitos especialistas uma das técnicas mais completas para o tratamento de próstata aumentada. Então, quando colocamos lado a lado a RTU, que é a cirurgia clássica, que é boa para próstatas menores, o Rezum, realmente é um procedimento menos invasivo, sem efeito colateral, indicado para casos selecionados, e o ROLEP como uma solução mais completa, especialmente para as próstatas maiores, então fica a pergunta, qual é o melhor? E aí, gente, é que vem o ponto principal. A gente tem que entender que talvez esse seja o principal ponto do vídeo. A melhor cirurgia não é a mais nova, não é a mais cara, não é a mais tecnológica. E também não é aquela que um amigo fez ou comentou na internet, que a gente viu bons comentários. A melhor cirurgia é aquela que se adapta bem para o seu caso específico. Isso depende do tamanho da próstata, dos sintomas, da sua idade, das expectativas que você espera disso e daquilo que o paciente espera como resultado no longo prazo. E é por isso que uma avaliação individualizada faz tanta diferença.
entender cada particularidade do procedimento, da cirurgia, da recuperação. Então, se você está em dúvida entre continuar com remédios ou partir para uma cirurgia, ou se ouviu falar em diferentes técnicas e ainda não sabe escolher, então saiba que essa dúvida é muito normal. E o mais importante é entender que hoje existem várias opções seguras e eficazes, que o tratamento certo pode mudar completamente a sua qualidade de vida. Então, gente, espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor as diferenças entre esses três tipos de cirurgia, o ROLEP, o Rezum e a RTU de próstata. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também esteja passando por essa situação ou que também tenha essa dúvida.